Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o Douglas, bem-vindo ao nosso canal Espírito Cósmico. Hoje eu vou estar conversando com vocês sobre um assunto pouco comentado, porém muito importante, principalmente nessa minha fase atual do despertar do meu autoconhecimento. Tem sido um tema que nos últimos 2 anos eu tenho puxado muita atenção, até porque como as pessoas não falam muito sobre isso, elas não se sentem muita vontade sobre a fala sobre isso, tem que ser algo que a gente tem que buscar uma certa naturalidade. Sim, tem que ser um tema um pouco mais leve, então eu vou tentar ser bem tranquilo com vocês, falar o meu ponto de vista e como tem sido as minhas experiências em relação ao sexo e à espiritualidade. Esse é o nosso tema de hoje. Então, para vocês entenderem um pouquinho, eu gostaria de dizer para vocês que desde a minha infância eu tive uma energia sexual muito ativa. Então, eu não sabia trabalhar com isso, não entendia. Fui aprendendo com amigos, crianças, vizinhos ali que sabiam alguma coisa na escola. A minha família, não sei se tem um tabu, mas eles nunca falam sobre isso. Então foi algo que eu não aprendi dentro de casa, eu tive que aprender na escola, os amigos, o que você vai aprendendo em revistas. E aí o mundo se abre para você de várias formas, você vai aprendendo aos poucos. Eu consegui no começo até controlar um pouco de impulsos, né? Por não ter conhecimento, não saber nem exatamente o que era sexo. Coisa que eu fui aprendendo com o meu vizinho, ele também tinha a mesma idade que eu, mas ele tinha mais contato com essas informações e ele me passava, me falava algumas coisas. E como disse, na escola. Eu fui aprendendo com a vida normalmente, então eu nunca, como qualquer pessoa natural, eu fui conhecendo pessoas, tendo relacionamentos ou não, tinha as fases de você querer mais relação sexual, querer menos. Aos poucos eu fui entendendo que realmente quando a lua tem as fases dela, isso influencia muito nos meus desejos sexuais, isso é uma coisa particular minha e que algumas outras pessoas também têm a mesma coisa. Então assim, essa energia sexual ainda é um certo mistério e uma arma, de uma certa forma, que você pode usar a seu benefício e a não a seu benefício. Então, o que eu gostaria de comentar com vocês hoje é: eu tive muitas experiências com muitas pessoas, assim, não milhares de pessoas, mas assim, eu tive muitos parceiros, então assim, eu sei mais ou menos algumas coisas em relação ao sexo. Eu tive tempo para aprender até isso. Hoje eu tô com 32 anos, então com 32 anos da minha vida eu consegui ter alguns relacionamentos, então assim, eu tive muitas experiências, eu gostava de provar muitas coisas, e até então eu achava o sexo uma coisa natural, eu ia fazendo algo normal como todo mundo fazia, quando eu tinha as minhas vontades. Claro que a gente tem nossos gostos, nossas escolhas, a gente não sai transando com qualquer pessoa, vai depender muito, né, das situações, das circunstâncias da vida que vão te trazer. Mas o que eu tenho observado nesses últimos tempos, que a cura sexual é uma das coisas mais importantes que a nossa sociedade precisa atualmente. Coisas como falar sobre a sexualidade naturalmente, sobre o sexo, com a sua família. Eu acho que teve uma certa, ao longo da história, teve uma repressão muito grande em relação ao sexo. Não importa de que lado veio, se veio da religião, se veio dos pais, mas teve uma repressão muito grande em relação a isso, em que transar era coisa do diabo, você não podia. Então, assim, os extremos aí eram muito assim, ou às vezes tinha pessoas que eram muito extremistas, então iam pro lado de transar loucamente, sem pensar em consequências nenhuma, ou tinha as pessoas muito extremistas que achavam que ter sexo em si era algo do diabo mesmo. Então, eu hoje eu tenho uma visão um pouquinho mais ampliada do sexo na minha questão, e hoje em dia eu vejo o sexo literalmente como algo muito sagrado. Assim, eu estou aprendendo a ver o sexo como sagrado. Há 2 anos atrás eu comecei a me questionar sobre as pessoas que eu tinha relação, e eu vi um vídeo que me falava algo que mudou completamente a minha forma de pensar em relação a sexo. Porque antigamente quando eu era um pouco assim irresponsável, depende. Quando a pessoa falava assim, ah, você tem que tomar um cuidado por causa de doenças. Às vezes eu falava assim, bom, doenças, né, eu não me importava muito. Mas quando eu vi esse vídeo falando que quando você tem uma relação sexual com outra pessoa,
você esteve dentro do corpo da outra pessoa dentro do seu corpo. Você cria laços energéticos com essa pessoa. E como eu sempre fui uma pessoa muito assim de quer me assustar, fala que você vai criar um laço energético ali com alguma coisa ruim que eu nunca mais faço aquilo. É mais ou menos por aí. A questão de que eu percebi e observei. Eu observei que muitos parceiros, pessoas que eu tive de relações sexuais, foi uma coisa meio que às vezes você tá com a sua energia assim limpa e tranquila, equilibrada, e aí você, por um descontrole mental, eu costumo dizer que quando você está excitado, você costuma pensar com a cabeça de baixo, ou com o órgão de baixo, porque às vezes você sai, encontra uma pessoa só por um simples impulso sexual. Resolvido isso, às vezes, assim que resolvido isso, que você tem o seu orgasmo, você quer voltar para casa, porque aquilo era só uma coisa carnal, extremamente. Não teve uma conexão com aquela pessoa antes. Então, geralmente você vai lá, tem uma conexão carnal, meros, meros mercadores, meros uh, vendedor e mercadoria, uma coisa mais ou menos nesse estilo, e acabou, você volta para casa. Não tem uma conexão. E eu percebi que isso me faz mal, me estava fazendo mal. Ter relações com pessoas que eu não conheço, que eu não sei de onde elas vêm, que tipo de energia que elas vão passar para mim. Então, o sexo ele é uma troca de energia, você vai trocar de energia com outra pessoa. Então, é muito importante você ter uma certa atenção com quem você está tendo relações sexuais. Então, é isso que a vida me mostrou de uma forma muito boa, assim, porque você aprende com a vida, às vezes quando criança você não aprendeu com a família, não aprendeu na escola direito, você vai aprender com a vida, né? Então, eu anotei alguns pontos então aqui que eu gostaria de estar comentando sobre esse vídeo. Então, assim, no começo, controlar a energia sexual é terrível. Eu falo por mim que tenho uma energia sexual forte e para controlar isso, às vezes é difícil, porque vem à vontade. Nós somos seres feitos para isso também. Nós temos as necessidades automáticas do corpo, mas sexo é uma coisa que sexo pelo sexo até os animais sabem fazer muito bem. O que nos diferencia dos animais são justamente algumas coisas que os tornam mais primitivos e nós um pouco mais evoluídos. Então, o que eu quero dizer com isso é que o sexo, ele ainda assim é uma necessidade básica primitiva. Mesmo que você diga que para a reprodução nós precisamos de sexo, não necessariamente, porque o sexo em si, hoje em dia não é necessário para a reprodução, sabendo que hoje em dia se pode fazer inseminação artificial, então o sexo em si não seria um pecado você também não fazer nunca mais sexo. Vai depender da sua intenção e do que você quer criar com isso. Aqui não é um vídeo que eu estou querendo dizer se torna um celibatário, um nômade, ou pare com tudo, sexo é ruim. Pelo contrário, sexo é uma coisa boa e incrível, com as pessoas certas. Porque se você for ter sexo, relação sexual com pessoas que não te agregam energeticamente algo positivo, algo bom, vai ter sido meramente uma atração física que vai ter te trazido consequências que você não sabe às vezes. E eu falo, mesmo a questão de você pegar uma doença sexualmente transmitível, mesmo nessa questão, ainda tem a questão energética. Então, assim, você pode se contaminar com algumas coisinhas aí que pode não ser tão legal. E às vezes por um impulso, por algo que você poderia esperar um pouco mais para conhecer uma pessoa mais adequada para isso, ou que seja algo que tem um pouco mais de sentimento, sabe? Acho que é mais nessa questão. Então, nesses últimos 2 anos, eu tenho pensado sinceramente, olha que eu gosto mesmo de sexo, gosto da criatividade, gosto da paixão sexual, da energia do fogo. Isso é muito interessante, isso é muito bom, satisfaz. Nada melhor do que você ter um bom sexo, isso é óbvio. Mas é melhor ainda como eu disse, escolhendo as pessoas que você vai trocar a sua energia. Então, desses tempos pra cá, eu tenho canalizado muito a minha energia, feito muitos exercícios, às vezes eu nem sinto que eu realmente estou excitado, às vezes eu estou estudando e vem aquela vontade e eu já jogo para a terra, canalizo aquela energia para estudar mais. Então, hoje em dia eu estou buscando
canalizar a energia sexual para um propósito mais produtivo do que virar o minuto 3 segundos. E eu tenho percebido que essa prática tem me dado um prazer muito maior do que esses 3 segundos, sabe? Mas 3 segundos eu falo não na questão de o orgasmo, ele é rápido, não é uma coisa assim que dura horas. Mas tem outras experiências, como o yoga e outros esportes, que te dão um prazer, que são dias, às vezes, ali, que você quer aquela energia boa, incrível. Então, assim, hoje em dia, digamos que eu não troco um sexo qualquer ou um sexo superficial por um passeio na natureza. Porque eu sei que o passeio na natureza me fará muito mais bem do que um sexo pelo sexo, né? E também tem muito a questão de você estar excitado, escolher a primeira pessoa que está na sua frente, ou a primeira pessoa que vier, pelo impulso e tudo mais. E também tem uma questão muito de amor próprio, de você não se valorizar, você não valorizar com quem você vai trocar a sua energia sexual. Então eu acho que tem muito isso. Eu vou escolher bem a pessoa que eu vou ter uma relação sexual. Isso é uma coisa muito forte, muito íntima e a nossa sociedade eles puxa muito para os extremos, ou fazer sexo do diabo, ou é promiscuidade total. Não tem uma coisa assim, mais meio caminho. Eu acho que cada pessoa tem que saber qual que é o seu meio caminho nessas questões da espiritualidade. O que serve para mim não vai servir para você, mas as regras servem para todos, porque ter relação sexual com uma pessoa que está com uma energia ali meia densa, meia complicada, é ruim porque imagine se você com uma roupa toda branca e uma pessoa toda eslamaçada. Se você der um abraço nessa pessoa, com certeza a sua roupa vai ficar toda suja. Basicamente, uma troca energética com uma pessoa de energia muito negativa vai também meio que sujar a sua aura. Claro, você limpa, não é uma coisa assim eterna, é uma coisa assim que passa. Nossas energias do corpo estão sempre, o tempo inteiro elas estão mudando de acordo com o nosso amor, de acordo com o nosso humor, com nossas atitudes e as nossas ações. Então, o tempo inteiro ali modificando. E eu percebi recentemente que o sexo ele não tem me faltado assim, não necessariamente. As experiências que eu tive foram incríveis, foram muito boas, mas eu estou mais pra escolher a pessoa certa em que eu vou trocar essa minha energia. E mesmo que não seja perfeito e que essa pessoa talvez não vá aparecer, que não tenha muitas delas, eu prefiro reservar minha energia para mim do que dividir, ou seja, dividir a minha energia com uma pessoa só, com qualidade, com vontade, com sentimento, do que dividir para vários, picado, amor picado, sabe? Sentimentos picados. Acho que tem muito a ver com isso. E cada vez eu tenho percebido que eu tenho me libertado mais disso e tenho usado essa energia sexual para outros propósitos, energias de vitalidade para mim mesmo. Então, uma outra coisa que eu anotei, que eu achei muito interessante também, Yoga Kundalini. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma prática que se chama Yoga Kundalini. Kundalini é o nome de uma energia que fica situada na nosso chakra bases e a abertura da energia Kundalini, dos chakras da Kundalini, te daria uma maior evolução espiritual, maior entendimento sobre a vida e desbloquearia os chakras. Então dizem que essa energia quando ela desbloqueia, ela vai ativando todos os chakras, até o chakra da cabeça, e você evolui, né? Como um Pokémon basicamente. Mas eu tenho feito muito isso às vezes, de você fazer o yoga Kundalini para você poupar a sua energia sexual e usá-la para outras coisas. Dizem que se você fazer esse exercício, esse yoga, você pode ativar a sua energia Kundalini. Então isso é muito interessante. O sexo é uma coisa que eu tenho visto ele agora como algo sagrado, que você tem que fazer ele com qualidade, com as pessoas certas e com amor. Não quer dizer que você talvez nunca ache uma pessoa, que você nunca deve ter essas experiências. Eu acho que você deve pensar se essas experiências vão valer a pena, porque no final das contas vai ser só um orgasmo que você volta para casa sem sentimento. Às vezes você conhece uma pessoa que ela fala coisas para você para aquele momento, é aquele momento ali, então a pessoa está tudo iludida, nem ela mesma sabe o que ela fala, porque ela quer a conquistar, quer a presa dela, é o instinto, né? Então, acho que importante é que a gente tenha essa conscientização de que
o sexo é algo sagrado, algo divino para a criação. Então nós temos que ter uma perspectiva diferente do sexo. É algo que eu ainda estou aprendendo a mudar. Nesses últimos 2 anos eu tenho feito uma reforma muito grande. Então, atualmente eu estou muito mais tranquilo, consigo controlar muito bem a minha energia. Ainda não estou bom, tenho que melhorar muito ainda, mas está cada vez melhor. É um progresso. E tô livre, assim, pra mim, você não ficar escravo da energia sexual é você não ficar escravo também das aparências. Porque você não vai gostar de uma pessoa de imediato pela aparência física dela. Você vai ter que conhecer aquela pessoa, você vai ter que sentir algo. Não necessariamente o amor da sua vida, aquela paixão, mas você vai ter que ter um sentimento verdadeiro para aquela pessoa. E isso já muda tudo, isso é muito incrível. Eu tenho redescoberto em mim uma sexualidade, algo novo que eu não tinha descoberto. E não quer dizer que a minha sexualidade também tem muito a ver comigo sozinho. Eu posso estar comigo, eu posso um, sentir as sensações do meu corpo, eu posso gostar de mim sem aquele exagero, sem nada muito exagerado, né? Mas eu posso me permitir me amar. Isso é muito mais tranquilo, né? Do que ficar esperando a aprovação e amor dos outros. Então, assim, isso é muito incrível. Esse tema é muito legal. A gente poderia falar horas. Quando você se fala sobre a sexualidade, eu falei agora da sexualidade num modo mais pessoal, né? Contei rapidamente a minha experiência, como foi algumas coisas como eu descobri a sexualidade, o sexo em si, o mundo, esse nosso mundo que a sexualidade é uma coisa completamente conturbada, é muita sexualidade, o sexo ele é muito vendido. Às vezes a gente tem uma impressão de que, pelo menos eu tenho uma impressão às vezes de que o sexo ele é superestimado, as pessoas superestimam o sexo, dão valor que é exagerado demais da conta para aquilo lá. Claro que eu falo na questão do ato em si sexual, mas ele é sagrado. O ato de amor ele é sagrado. Seria você ter uma relação sexual com amor é algo sagrado. O sexo pelo sexo ele fica uma coisa vulgar, carnal. Então é uma coisa que é importante a gente ter consciência. Eu gostaria de agradecer a vocês por estar vendo esse vídeo. Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa, escrevam aí. Se curtirem, dê o like. Se vocês curtirem também, inscrevam-se. Muito obrigado por estar assistindo. E numa próxima a gente pode estar explorando melhor esse tema. Mas eu acho que o importante é já falar sobre isso. Hoje eu falo sobre isso muito mais abertamente. Não tenho vergonha das coisas que eu fiz. Não tenho vergonha das minhas expressões sexuais. Acho que tudo tem que ter um limite, né? Digamos que o seu direito acaba onde o direito do próximo termina. Então acho que essa consciência é muito importante pra gente. Ter a consciência do nosso espaço e da onde a gente vai estar perturbando o outro. E no sexo também é assim. Pessoal, muito obrigado. Espero que o vídeo tenha sido um pouco mais descontraído para vocês ver esse tema mais tranquilo, mais leve. E até a próxima. Muito obrigado. Namastê.